nasceu na ilha de Granada. Então de lá ele veio. Quando estavam recrutando gente para a construção da estrada, aí os operários, quem tinha curso, como engenheiro, topografia, topógrafo, encanador, maquinista, chefe de depósito, pessoal, então tinha uma capacidade, né, de conhecimento. Mas em Barbados, por exemplo, estava passando nesse período uma terrível crise econômica, né? E, como toda crise econômica, ela afeta o nível de emprego, quer dizer, as pessoas não encontravam ocupação na ilha. Esses trabalhadores migram e vão trabalhar em grandes obras públicas que o capital internacional está promovendo na América Central e no Caribe. A história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré começa, na realidade, próximo a Porto Velho, na localidade de Santo Antônio, que era uma região que fazia fronteira entre as províncias do Mato Grosso e a província do Amazonas. Para a Amazônia eles vêm também, e não vêm só para Porto Velho, não. Você tem notícia de barbadianos migrando para Belém, né, para Manaus. Para Porto Velho eles vieram, como todos sabem, especificamente em busca de trabalho na construção da ferrovia Madeira Mamoré. Essa ideia ganha força já por volta de 1870, 1872, quando entra em cena o general boliviano Quentin Quevedo e o coronel norte-americano Herbert Churchill, né? Nesse período da história, o que você vai ter quanto à ideia de construção de uma ferrovia na Amazônia, né, ela vai se consolidar realmente a partir da ideia do coronel Churchill entender que seria muito mais fácil encontrar financiadores para o empreendimento ferroviário na Amazônia do que, como por exemplo, canalizar o Rio Madeira, como se pensou muitas vezes. Então, em 1872, a gente tem aqui a chegada na Amazônia dos ingleses e americanos através da Public Works, sem os caras terem know-how nenhuma noção do que era a Amazônia, achando que seria fácil construir essa ferrovia. E em Porto Velho, não era só em inglês, mas aqui nós tínhamos português, espanhol, italiano, grego, todos trabalham aí na estrada. Anteriormente, os negros que se dispersaram, a gente chama de diáspora, né, na Amazônia, eles vieram como escravo para o Guaporé, os primeiros negros, né? Essa segunda leva de negros que vem, justamente os caribenhos não vêm como escravos, eles vêm como trabalhadores livres, são especialistas. O pedreiro, o carpinteiro, o telegrafista. Meu pai, ele veio do Caribe ainda com 23 anos, entre 23 e 25 anos, ele veio para o final já da construção da Madeira Mamoré. Ele trabalhou na obra da telefonia, ele que montou todo o esquema telefônico daqui para Guajará-Mirim, daqui de Porto Velho também dentro do Palácio do Governo, entre o Palácio e o Porto Velho Hotel, que hoje é a Unicentro. Ele era o mestre de telefone, era conhecido como Mr. Johnson. Eu trabalhei como aprendiz de garagem de cegonha. Aí depois eu fui trabalhar na locomoção. Depois eu fui trabalhar na linha como maquinista. Aí depois eu fui para Guajará-Mirim, tomar conta do depósito da oficina de Guajará-Mirim. Comecei a trabalhar na Estrada de Ferro com 16 anos. Aí nessa época, os pessoal ainda tinha aquele ensinamento dos ingleses. Eles botavam a gente em toda a sessão. 6 meses numa sessão, 6 meses na carpintaria, 6 meses na mecânica. E para se morrer não ter dificuldade para encontrar, para fazer o serviço. Então eu trabalhei e aprendi de tudo um pouco. Então a família começa a se formar quando vem Eduardo Sancler, primeiro meu avô, que chegou em 1907, trabalhou na construção da ferrovia, naquele trecho de Abunã. E depois veio o meu pai, já depois da construção, que veio da ilha de Granada, também passando por Barbados.
trabalhar como funcionário da Estrada de Ferro. Então, ele casou com a filha de Eduardo Sancler, que era casado com a minha avó, né? Elífila Alvanelli, o nome dela. E começa a surgir aí a família Johnson na paisagem da cidade, na criação da cidade. O Alto do Bode era um morro, ele ficava logo ali perto de onde hoje é perto da Baixa da União. Perto da Baixa da União tinha aquele elevado e os barbadianos moravam lá em cima. Lá se assemelhava muito às cidades do Caribe. Lá no Alto do Bode eles criaram um clube, tinha um clube lá em cima, onde vinham músicos e cantores internacionais, vinham de todo lugar. Aí cantavam blues lá em cima, com aqueles violões e tudo. E denominaram Alto do Bode por qual motivo? Vou lhe explicar por qual motivo. Porque os meninos diziam, lá vai os barbadianos, vão bordejando que nem bode. E por esse motivo denominaram Alto do Bode. Histórias que a história não conta, por exemplo, de repressão ou preconceito, onde os governantes da época, para começar a embelezar a cidade, mandam derrubar barracos dos negros, né, tirando eles ali do centro. Depois de muito tempo, no final já da Madeira Mamoré, aí aconteceu a parte mais difícil da saga dos migrantes, né? Que foi o tempo que tiraram de suas casas, jogaram todo mundo por aí, ficaram sem ter onde morar. Uns nem empregados, os que estavam ligados à Madeira Mamoré continuaram lá, no caso meu pai continuou, mas a maioria ficou sem ter o que fazer. Quando aconteceu do fechamento da estrada de ferro, a partir daí se fechou a estrada de ferro e não se trabalhou um lado social com os descendentes dos caribenhos, né? Só viram praticamente, politicamente, o fechamento da estrada de ferro em si. O coronel Aloysio Ferreira, ele colocou máquinas em cima das casas para derrubar as casas, tipo assim de uma desapropriação de invasão, né? Ele fez isso. Aí, porque ele deu um prazo, eles não conseguiram sair, começou a arrancar as casas e minha mãe contava que ela estava gestante dessa minha irmã que passou aí e a casa, o trator já estava levantando a escada da casa, porque as casas eram alto do chão, eram tipo palafita e tinha uma escada na frente para subir, né? Tinha que subir os degraus para entrar na casa. Ela disse que a escada da frente já tinha sido arrancada e ela dentro da casa tentando tirar as coisas. Era um morro cheio de casa, eu ainda alcancei ainda. Eu ainda ajudei a derrubar esse Alto do Bode ainda, porque eu trabalho no Quinto Beco com trator, ainda ajudei a desmanchar. Essas comunidades tradicionais, que são chamadas assim porque permaneceram aqui, criaram uma cultura local, os famosos barbadianos que fundaram um dos primeiros bairros de Porto Velho, Barbantowns, ou Alto do Morro do Bode, né? Uma referência principalmente à maneira diferenciada que os barbadianos falavam inglês, né? Uma coisa típica deles. Eles falavam inglês quando era para guardar segredos. Então, quando eles queriam falar de alguém, eles queriam queimar alguém, eles falavam em segredo entre eles, né? Porque eles sabiam que a gente não entendia. Em casa nós não falávamos português, só inglês um com o outro. Até hoje, quando meus irmãos se encontram comigo, falam logo inglês. E os filhos passaram dificuldades muito grandes, até nas escolas, por conta de não saber a língua brasileira, né? Eu já fui para aula com 7 anos em português, e mangavam de mim no colégio porque eu só falava misturado, português misturado, não falava inglês. E não tinham, como meu irmão falava, eu não tenho ouvido para português, eu não ouço português. E tinha dificuldade que as professoras achavam que era preguiçoso, que não queria estudar, chamavam os pais toda hora, os pais chegavam lá, passavam constrangimento, porque também não sabiam conversar com ela direito, falavam português.
meio atropelado. Não se falava em faculdade, não se falava em dar continuidade a estudo, não se podia sair daqui, a não ser pelo Rio Madeira. Então naquela época você passava daqui para Cuiabá, na época do inverno, eram 10 dias de ônibus. E então tivemos que enfrentar toda essa realidade aí dura, sabe? Perversa às vezes, muitas vezes perversa, encarar uma faculdade lá fora, ter uma formação para depois voltar, sabe? E conseguir um espaço profissional, você ter uma formação acadêmica e tal. Porque a minha mãe, ela tinha muita vontade que eu fosse professora, né? Se fosse preciso ela ficar a noite inteira acordada ensinando a gente, ajudando no estudo, ela ficava, sabe? Fiz o vestibular para pedagogia e passei. Eu fiz mais de 25 anos já de trabalho, né? Aí de professora. Eu trabalho na escola que eu estudei, aqui mesmo no bairro do Triângulo. Meus pais nos ensinaram que através do estudo a gente quebraria todas essas barreiras. E na realidade foi o que aconteceu. As barreiras foram aos poucos se demolindo e nós tivemos já a professora Judite foi diretora de colégio, minha irmã foi diretora de colégio, a outra foi diretora, eu fui diretora de colégio e fomos crescendo assim através do estudo, através do preparo intelectual, porque de outra forma eram os neguinhos da barbada. Eram neguinhos barbadianos. Então a gente tinha que mudar isso aí. Nós trabalhamos nos diversos colégios aqui da cidade e durante muito tempo conseguimos fazer muito pelo magistério aqui. E eu lembro da Dona Violeta. Dona Violeta era uma caribenha de 1,50 m mais ou menos. Ela se vestia toda de branco, impecável, com um chapéu engomado. Aquele chapéu próprio das mulheres caribenhas. E durante a manhã toda percorria as ruas da cidade de Porto Velho vendendo doces de macaxeira. As primeiras mulheres caribenhas, elas trabalhavam muito com bolo. Elas trabalhavam com comida. Tinha o hotel do Mr. Davis, algumas trabalhavam lá no hotel com ele, outras procuravam fazer seus trabalhos isolados, outros trabalhavam em casa, de família mesmo. Mamãe era empregada doméstica, né? A minha trabalhava, ela era professora inglesa e tudo, mas ela trabalhava de doméstica. Grandes enfermeiras lá se perderam lá, trabalhando em cozinha, na cozinha das pessoas que precisavam aqui, né? E as filhas delas, as filhas das caribenhas, foram estudar. Principalmente as mulheres, se voltaram para a área da educação. Muitas professoras, como a dona Judite Rude, que foi uma mulher que tem 95, 96 anos, que trabalhou mais de 40 anos como professora. E também convém destacar que a primeira enfermeira formada em nível superior é descendente caribenha. Se trata da Lucinda Chocnes. E eles se integraram perfeitamente às cidades que escolheram para viver e foram responsáveis pela introdução do protestantismo em Porto Velho. Nessa atual, onde está a primeira igreja hoje, ele comprou uma olaria para fazer o tijolo. Meu pai para fazer o tijolo para a construção da igreja. Nós trabalhamos na construção ali na parte do alicerce. Eu lembro assim, eu com 10 anos de idade, acho que mais novo,
carregando pedra para fazer o alicerce daquela igreja. Mas a parte religiosa foi muito bem ensinada pelos nossos pais, foi muito bem colocada. E hoje eu tenho assim uma satisfação muito grande, eu tenho uma alegria dentro de mim de ter recebido essa cultura religiosa de meus pais. Olha, na área da música, eles deram uma grande contribuição. Professores de música, todos eles, quase todas as mulheres, participam de corais das suas igrejas, como também davam aulas de piano. E a musicalidade começa na primeira igreja. Todos passaram pelo coral da igreja, todos cantaram, não só os Johnson, como os Schocknes também. Os Schocknes foram assim, sabe, de uma importância sem limite na construção dessa musicalidade que veio dessas igrejas, né? Principalmente na primeira igreja. Somos 16 irmãos. Eu acho que 15 são músicos. Deve ter 15 ou 14 são músicos. Está envolvido com música. A dona Judith Ruder era professora de música da escola normal. Eu lembro das suas belas aulas, ela formando os corais, dando aula de piano. Quando a Madeira Mamoré foi concluída, em 1912, os trabalhadores contratados, os vivos, porque muitos faleceram, voltaram para suas terras. E os caribenhos aqui permaneceram. Permaneceram dentro de uma parcela significativa para a construção da cidade de Porto Velho, como também de Guajará-Mirim. Olha, a única coisa que eu tenho bem recordação, que me lembro bem, que chegou um carteiro e trouxe uma carta aqui, foi a rainha da Inglaterra mandando para minha mãe, perguntando como que ela está se sentindo aqui. Se ela não estivesse bem, que ela mandava ela para a terra de origem dela. E ela agradeceu a rainha, que não, estava bem, estava com os filhos, e estava bem confortável, e a rainha mandou só agradecer e mais nada. Porto Velho, na verdade, Porto Velho é a nossa plataforma, né, de construção de família, de referência histórica, física e espiritual. Um povo muito pacato, humilde, trabalhador, cumpridor do seu dever. Eles, como já disse, contribuíram decisivamente para a formação das nossas matrizes sociais culturais. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. O trem que parte
às 6 horas da manhã. De Porto Velho com destino a Bonã, sabe que sai, só Deus sabe como chegará. Mas não há nada, todos sabem como é. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré, na Madeira Mamoré, na Madeira Mamoré.